Olá pessoal, enfim chegamos com a taxa Selic a 3% ao ano. E agora, quais serão os impactos para a sociedade em geral? Quais serão os impactos para os pequenos e médios investidores? E o que esperar das consequências para a nossa economia? Mas antes de falar um pouco sobre isso, quero fazer aquele tradicional convite. Se você ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no botão vermelho. Clique no sino de notificações para ser avisado de novos vídeos. E se você gosta dos nossos vídeos, já deixa o seu like logo abaixo. Não custa nada para você, é só um clique, mas ajuda muito o canal a alcançar mais gente aqui no YouTube. Olá, estou de volta após algumas semanas sem gravar vídeos. Estou focado no objetivo de estudar para minha certificação. Mas sigo aqui no intuito de trazer um pouco de informação e um pouco da minha percepção do mercado financeiro. Ontem tivemos o anúncio de mais um corte da taxa Selic meta de 3,75% para 3%. Um corte até surpreendente de 0,75 ponto percentual. No meio de uma pandemia de coronavírus e muitas incertezas econômicas e políticas desse governo, a taxa Selic atinge novamente o menor patamar de toda a sua história. E para tentar responder sobre os impactos dessas mudanças, eu quis gravar esse vídeo aqui rápido para vocês. Então, quais serão os impactos na sociedade em geral causados por mais essa queda na taxa dos juros? Bem, em primeiro lugar, resumidamente, quando a equipe econômica lança a mão desse mecanismo, ela pretende fazer com que a economia do país acelere para não entrar em recessão. E de que forma? A taxa Selic é a taxa básica de juros do mercado. Ela é a balizadora de todos os juros praticados dentro da nossa economia. Se a taxa de juros básica cai, indica que tudo que é negociado para ser pago lá adiante terá um preço menor, ou seja, os juros cobrados serão menores. Por exemplo, qualquer financiamento que for feito no comércio deverá ter como base uma taxa de juros menor. Um financiamento de veículo deve ter uma taxa menor. O empréstimo que um comerciante fizer junto a uma instituição financeira deverá ser mais barato. Isso, na teoria, conduz a economia do país a comprar mais, financiar mais e emprestar mais dinheiro. Consequentemente, evitar que uma recessão aconteça, acelerando o consumo. No entanto, mesmo com a taxa de juros anterior, a mais baixa de todos os tempos no Brasil, entramos numa recessão por conta de todas as crises que vivemos. Com esse novo corte, o governo espera amenizar os efeitos de uma esperada recessão que praticamente assola todo mundo. Agora, todo remédio tem um efeito colateral, nem que seja pequeno, mas tem. Esse remédio que o governo está aplicando pode causar um efeito chamado debandada dos investidores estrangeiros. E por que isso deve acontecer? Bem, primeiro porque isso já vem acontecendo desde meados de 2019. E agora tende a se acentuar porque existe um princípio no mercado financeiro chamado risco pelo retorno. Quanto maior o risco, maior tende a ser o retorno. Quando o risco é alto e o retorno nem tanto, o investimento tende a não ser compensador. Imagine você investindo em um país em que as regras do jogo estão sempre mudando e qualquer notícia pode influenciar negativamente seus investimentos ali. Você só investiria ali se o retorno fosse compensador de todo o risco que correu, tá certo? Por isso existe uma classificação chamada de risco país. Hoje os Estados Unidos são um país em que há menos risco devido à economia ser sólida e as regras bem definidas. É aceitável que num país com essa característica o retorno de um investimento seja proporcionalmente baixo, ou seja, a taxa básica de juros por lá sempre foi baixa. Dessa maneira, muitos investidores, não só de lá, mas de outros países de características parecidas, se arriscam para investir em países em desenvolvimento como o Brasil. Entretanto, para que de fato seja compensador esse risco, os juros pagos ao investidor precisam ser maiores ou bem maiores que os praticados nos seus países de origem. Quando isso não acontece, deixa de ser interessante e os estrangeiros levam seus dólares embora. A consequência dessa fuga em massa dos estrangeiros é o aumento da demanda por moeda estrangeira e a queda da oferta. Daí a desvalorização do real frente ao dólar e outras moedas, entendeu? Infelizmente, no Brasil, além das crises mundiais, temos as crises políticas que vêm abalando a confiança dos investidores e aí a consequência disso é que, dentre os países emergentes, o Brasil foi o que teve maior desvalorização da sua moeda. Como você pode ver aí no slide. Diante desse novo cenário, quais serão os impactos para pequenos
e médios investidores. Para os pequenos e médios investidores, o caminho talvez seja migrar definitivamente para o maior risco, se o objetivo é rentabilidade. Quem ainda está na renda fixa pode se arriscar mais em bolsa de valores. Quem já está em renda variável pode buscar o mercado de derivativos, como por exemplo o mercado de opções, dólar futuro, commodities, entre tantos outros. Alguns investimentos em renda fixa que ainda eram compensadores passam com o corte de 0,75 ponto percentual se tornarem inviáveis. Para quem já investe ou quer investir na bolsa, alguns papéis de empresas essencialmente exportadoras tendem a ter um melhor desempenho, como por exemplo a Suzano e a Klabin, do setor de papel e celulose. Outras exportadoras no segmento de minério, como a Vale e a JBS do setor de proteína animal, também tendem a se destacar. No setor de varejo, empresas como Magazine Luiza, Via Varejo, Lojas Americanas podem se beneficiar com o incentivo ao consumo. Afinal de contas, nem tudo pode ser ruim no mercado financeiro. Uma alternativa cada vez mais utilizada pelos brasileiros é investir no exterior, em dólar. Isso pode ser extremamente caro nesse momento de alta do dólar, mas tudo indica que o dólar pode subir mais ainda. E o que é caro agora pode estar barato se pensar no dólar no futuro. Além disso, todo o efeito que o governo do país quer reverter na economia acaba sendo acelerado caso haja uma debandada nacional também. Aí pode colocar o meme dos dançarinos do caixão para a economia brasileira e ponto final, né? O que esperar das consequências para a nossa economia? A tendência esperada para a nossa economia é de que a taxa alcance 2,5% no final desse ano. Com isso, as pessoas devem buscar um pouco mais de risco para aumentar a rentabilidade. Por isso, a consequência tem sido o aumento do número de investidores pessoa física na Bolsa de Valores. Nesses últimos 2 meses, a Bolsa teve um aumento de 400 mil novos investidores, segundo o presidente da B3. Há também uma chance de nos depararmos novamente com a inflação. Porém, pelo momento que vivemos de extrema recessão, talvez não fosse tão ruim agora. Essa é a minha leitura, um tanto quanto resumida, mas é evidente que são muitos desdobramentos que podem vir. Inclusive o efeito da pandemia que ninguém sabe ao certo aonde pode chegar. E você? Eu gostaria de saber a sua opinião. Deixa nos comentários aí e nos ajude a divulgar mais informações importantes aqui no canal. Gostaria que você deixasse nos comentários se você concorda ou não com essa leitura e se não concorda, o porquê não concorda. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ser avisado. Espero que esse conteúdo tenha trazido um pouco mais de conhecimento para você. Eu sou Silas Santos e esse foi o vídeo de hoje. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!